Vamos lá. Bom, a Europa é um continente que na verdade não é um continente, né? É uma extensão territorial ali do continente asiático. Mas a Europa já foi historicamente ocupada por diversos povos e diversas civilizações. A gente pode elencar várias histórias que se sobrepuseram, né, nesse continente europeu e deixando resquícios, né, influências das suas culturas, das suas línguas, das suas tradições em cada canto da Europa. Por isso, quando a gente olha para a União Europeia somente e a gente olha as línguas oficiais, por exemplo, a gente já vê um grande mosaico, né, nesse território bastante pequeno se comparado a outros continentes do mundo. Se a gente olhar para dentro de cada país ainda, você vai ver um mosaico maior ainda. Porque você vai ver que dentro do mesmo país você tem uma multiplicidade de nações, de etnias, que muitas vezes não vão falar a mesma língua da maior parte da população, a língua oficial, por exemplo. Muitas vezes vão ter aspirações separatistas, vão querer separar, formar novos países, ou então autonomistas, né? Querendo buscar aí autonomia, maior autonomia junto ao poder central desses países. Exemplos claros disso aí: Espanha é praticamente uma coxa de retalhos. Você tem duas aspirações separatistas principais: a Catalunha, uma das principais áreas da Espanha, que tem Barcelona, somente Barcelona, grande cidade portuária da Espanha, tá? Você tem o País Basco, também historicamente existe uma aspiração à criação desse País Basco. Você tem uma língua diferente também. Na Catalunha você tem o catalão, no País Basco você tem o euskara, né? E tanto a Catalunha quanto o País Basco foram duramente reprimidas durante a ditadura de Franco, de Francisco Franco, até o ano de 1975. E tanto que o catalão e o euskara foram línguas que foram reprimidas, né, em favor do espanhol, que era a língua oficial do poder central espanhol. Na Irlanda você tem a presença, aí já não é tão separatista, mas a Irlanda do Norte, querendo se unir novamente à Irlanda, né, a República da Irlanda, que está mais ao sul, se separando ali do Reino Unido. Recentemente a gente viu uma disputa pela separação da Escócia do Reino Unido. Enfim, isso existe em vários lugares, no norte da Itália, na própria Iugoslávia, ainda tem a questão do Kosovo, que ainda é recorrente, ainda é um país que não conseguiu um desfecho favorável a essa busca pela independência. Então é uma questão bastante recorrente no continente europeu, e é importante você ver que alguns deles, inclusive, adotam maneiras mais exaltadas, mais radicais, mais agressivas de lutarem por essa independência. No País Basco, por exemplo, lá na Espanha, você teve o Euskadi Askatasuna. O que é isso? É a sigla que corresponde ao Exército de Libertação do País Basco, né? O exército que luta pela independência, e utilizava métodos terroristas também, nisso daí. Mas essas lutas mais agressivas, mais radicais, têm diminuído ao longo dos anos, principalmente quando a gente entrou na década de 2000, tá? na Europa. Tá? Então, alguns desses grupos, inclusive, já anunciaram cessar fogo, depuseram as armas permanentemente. Então, é uma questão que está sendo mais vinculada hoje em dia à política. O próprio Euskadi Askatasuna, né, o ETA, buscou a política para lutar. O Batasuna, né, que é o partido que representa esse País Basco, representa justamente essa luta política. Vamos à questão. Alguns conflitos na Europa tiveram origem vários séculos atrás e relacionam-se ao processo de incorporação de territórios e de grupos étnicos minoritários, como é o caso da dominação inglesa sobre os irlandeses e a espanhola sobre os bascos. Sobre o tema dos conflitos étnicos nacionais, assinale a alternativa correta. A. Os povos bascos são marcados pela luta por autonomia da região basca e pelo empreendimento separatista da Espanha. Beleza? Com o objetivo de se criar o País Basco que tomaria todo o território espanhol. Atenção à questão inteira. Você lê a metade e acha que está certo já marca? Não, tem que ler tudo. Todo o território espanhol. Mentira. Seria ali na parte norte da Espanha, coladinho na fronteira da França. Tá? É uma pequena parte do território espanhol. B. A Irlanda do Norte é uma nação independente da Grã-Bretanha, com quem forma apenas uma integração territorial econômica. Não, faz parte da Grã-Bretanha. A Irlanda do Norte está dentro da Grã-Bretanha. Se a Irlanda do Norte sair da Grã-Bretanha, inclusive, aquela Union Jack, a bandeira da Grã-Bretanha, tão famosa no show do Iron Maiden, ia ter que mudar, porque ela faz parte, né? A cruz da bandeira da Irlanda do Norte faz parte da bandeira da Grã-Bretanha. Então isso daí está errado. C. O grupo terrorista basco ETA, apesar de lutar pela criação do País Basco, não conta com o apoio da maioria basca
e desde 2006 anunciou a deposição de suas armas. É verdade. Pois é, você vê que um método terrorista radical muitas vezes não consegue conquistar o apoio de toda a população, ainda que o objetivo final seja o mesmo. Mas os fins não justificam os meios. Muita gente fala, não, beleza, eu luto pela mesma coisa que você, mas esses seus métodos eu discordo. Ok? D. A luta da Irlanda do Norte por sua independência frente ao território britânico foi marcada por muitos conflitos e ainda hoje não existe previsão de pacificação entre as duas partes, com a realização de atentados terroristas praticamente todos os dias. Forçou um pouco, praticamente todos os dias também não é para tanto, é uma vez ou outra, bastante raro ultimamente. A ex-Iugoslávia era, apesar das guerras, um país unido étnica e politicamente, prevalecendo a força da influência russa na região. Primeira coisa, tá? A Iugoslávia, mesmo sendo socialista durante a Guerra Fria, ela era neutra, né? Ela não estava alinhada à União Soviética, inclusive tinha acordos com o bloco capitalista. Outra coisa, ela não é unida etnicamente. A Iugoslávia tem várias etnias, tem várias repúblicas, tem inclusive 2 alfabetos, né, que é o alfabeto latino, o alfabeto cirílico, 3 religiões diferentes, enfim, é uma corte de retalhos de verdade. Então isso aí está errado. Correta mesmo, que a gente fica, é o gabarito da letra C, que fala sobre o grupo terrorista Baško ETA, correto?